VBA no Excel para iniciantes. Canal Programador Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se! Essa é a nossa 42ª aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Microsoft Access. Na aula de hoje, vamos estar dando continuidade ao nosso limitando a quantidade de cadastros no mês. Por exemplo, limitaremos ao dizimista a fazer no máximo 4 dízimos no mês, certo? Lembre-se que esse 4 dízimos no mês poderia ser 5, 6. O que vai é você aprender a lógica e adaptar para a sua necessidade. No meu caso, eu vou estar limitando que a mesma pessoa com o mesmo código consiga fazer não consiga fazer mais do que 4 dízimos do mês, certo? Ou seja, quando atingir os 4 dízimos durante um mês, independente dos dias, pode ser no mesmo dia ou não, mas que seja no mesmo mês e ano, obviamente, certo? Ela não conseguirá mais fazer, beleza? Então, para isso, a gente está trabalhando com a cláusula where dentro do nosso select from, beleza? E, obviamente, precisamos do nosso end, nosso comparador aí do Excel, certo? O nosso Excel VBA. E a você que não é inscrito, inscreva-se agora em nosso canal. E lembre-se o seguinte, essa é uma aula privada de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Access. Para estar adquirindo esse curso completo, é necessário que você entre em contato comigo, ou pelo WhatsApp, ou, certo, por e-mail. Então, vamos para o vídeo de hoje. Vamos chamar o nosso formulário, clicando aqui no ícone, aqui em cadastro, e vou clicar aqui na opção dízimo, certo? Este é o formulário que a gente está trabalhando. E antes de eu colocar toda a solução que a gente está criando dentro do botão salvar, pois a gente vai fazer essa limitação dentro do botão salvar, primeiro a gente está aprendendo a lógica de como fazer, certo? Então a gente já viu como detectar quantas vezes lá no banco de dados aparece o mesmo membro, quantas vezes aparece por mês, quantas vezes aparece por ano e quantas vezes aparece quando coincide o mês e o ano, certo? Que é de onde paramos. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, aparece 4 registros, certo? Esse 4 quer dizer 4 registros. Obviamente, eu poderia concatenar esse número 4 com o texto registro, certo? Isso que está querendo dizer o quê? Que a gente fez lá uma verificação para ver quantas vezes aparecia o mês e o ano, certo? Para o dízimo. A gente ainda não verificou pelo dizimista, certo? Que é o que a gente vai fazer nesse momento. Lembre-se que eu tenho uma rotina aqui, ó, ano atual, e aqui traz todos os dízimos feitos no ano atual, certo? Lá no meu banco de dados tem mais dízimos do que este. Aqui só aparece 6. No meu banco de dados aparece 7. Por que não está trazendo? Porque o ano de um dos dízimos lá é 2017. Então, como o próprio nome já sugere, é ano atual, certo? Estou gravando no ano de 2018, ou seja, só traz registros relacionados ao ano de 2018. Mês atual só traz registros relacionados ao mês e o ano atual, certo? Quando é ano atual, traz independente do mês. Observe que aqui aparece o mês de janeiro, fevereiro e os meses de junho, certo? E ele está por ordenação de data, por isso que independente de quando eu cadastro o dízimo, ele vai trazer o resultado ordenadamente, certo? Então vamos lá ao que interessa. Agora eu quero saber quantas vezes, certo? Quantas vezes o Carlos Brito, por exemplo, dizimou, certo? No mês de junho de 2018. Como é que eu faço isso? Se você não assistiu a aula anterior, assista, certo? Vou fechar aqui. Vamos clicar rapidamente aqui em Visual Basic, certo? Já me apareceu aqui a estrutura de onde paramos, certo? Que é o normal quando a gente está trabalhando com o Project. Caso o seu não tenha aparecido dessa forma, ou caso você esteja abrindo pela primeira vez, o normal é que ele vai aparecer da seguinte forma. Eu vou fechar aqui, certo? Para que eu possa demonstrar, exibir. Vai aparecer dessa forma aqui, certo? Sem nada, sem nenhum módulo aberto e nem as propriedades, obviamente. Então eu clico aqui em exibir ou simplesmente pressiono Ctrl mais R. Então eu vou clicar aqui, ó, Project Explorer e vai se expandir o meu projeto. Aqui na nossa lateral esquerda. Vou dar um duplo clique no nosso FRM dízimos e ele se expandiu aqui, certo? Vou fechar meu project. E a gente está trabalhando com esse botão auxiliar apenas para entender a lógica. Quando a gente aprender isso, a gente elimina toda essa programação, certo? E obviamente vamos trabalhar dentro do botão salvar. Então vamos lá.
Lembre-se que esse objeto aqui, ó, botão direito nele, é o TXT Code membro, certo? Então ele agora vai entrar dentro dessa estrutura. Por quê? Porque pelo código do membro e pela data aqui, eu vou estar verificando com a cláusula E e o nosso end para verificar quantas vezes se repete o mesmo membro, certo? No mês e ano, beleza? Então vamos lá, vou fechar aqui, duplo clique aqui nesse objeto. Aqui é a nossa estrutura, certo? Aqui a nossa estrutura está detectando pelo o mês, observe aqui, ó, o monte, o mês, certo? Está extraindo o mês desta data, a data aqui, lembre-se que essa data é a nossa coluna da nossa tabela TB dízimo, certo? Então por isso que está aqui o nome data. Se eu clicar com o botão direito sobre ela, ó, definição, ele não aparece, porque aqui não é uma variável, é a coluna data da tabela TB dízimos. Então eu estou extraindo, através do monte, o mês da data, certo? Da coluna data. Estou verificando se ela é igual ao meu DT. O meu DT, lembre-se que o DT, no caso, está recebendo aqui, ó, o primeiro dígito do mês, certo? De quem? Perdão, está recebendo do objeto data. Está armazenando na nossa variável DT, que está declarado tipo string. E seguidamente aqui, ó, com o end, eu estou verificando o quê? O meu ano, certo? E é o ano da coluna data da tabela TB dízimo, se é igual a quê? Se é igual ao nosso DT2, certo? O DT2 é uma variável declarada do tipo string e armazena nela o quê? O valor do meu TXTData formatado apenas como ano, certo? Então aqui vocês já viram, já entenderam, acredito eu, certo? Então vamos lá. Agora eu quero verificar se o mês e o ano e o membro aparecem quantas vezes, certo? Ou seja, tem que coincidir o mês, o ano e o membro que eu quero verificar. Então, basicamente, em outras palavras, seria um se aninhado 3 vezes, certo? Se as 3 condições forem verdadeiras, ele vai me trazer o resultado. Então, vamos lá. Vou arrastar aqui para o lado, ó. E aqui, ó, após o meu DT2, eu vou fazer o seguinte. Vou dar um espaçamento, vou colocar novamente o end e eu vou botar o que aqui, ó. Vou botar, no caso, vou inserir aqui o meu code membro, certo? Que é a nossa coluna onde eu armazeno o código do membro. E eu vou verificar se ela é igual ao quê? Aspas duplas, é comercial, certo? Faz parte aqui da linguagem. Me, para facilitar, ponto txt, certo? Txt, code membro. Vou sair aqui do campo. Vamos só verificar se ele colocou aquele aspas duplas no final, certo? Ele acabou colocando. Então, em outras palavras, acredito eu que vai dar um probleminha, certo? Tanto é que vamos executar aqui para ver se acontece, ó. Observe que eu tenho aqui, ó. Vou clicar aqui apenas para ficar mais fácil o entendimento, ó. Ano atual, para carregar todos os dízimos, certo? Eu só quero o dízimo de quem? Só quero o dízimo, por exemplo, o dízimo do membro 1, certo? No mês 6 de 2018. Ou seja, ele vai me trazer basicamente 4 dízimos, certo? Ó, porque o Carlos Brito dizimou no mês de fevereiro de 2018. Porém, eu quero verificar pelo código do membro, mês e ano, certo? Como eu não mudei aqui, ó, ele vai trazer o que coincidir com o código do membro, com o mês e o ano. Ou seja, observe aqui, ó, que tem 1, 2, 3, 4 apenas. Lembre-se que ele não está puxando aqui desse list view. Está puxando lá do nosso banco de dados. Apenas estou ilustrando aqui que no list view está aparecendo já basicamente a resposta, certo? Pois o resultado, se funcionar aqui a nossa condição, é que traga 4 dízimos relacionados ao Carlos Brito no mês de junho de 2018. Vou clicar aqui. Já deu aquele erro esperado, certo? Por que eu digo esperado? Vou parar aqui o código. Pelo simples fato, ó. Vou dar um duplo clique aqui no nosso objeto. Vou arrastar aqui para o lado. Seguinte, ó. Quando eu coloquei aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou apagar aqui. Quando eu coloquei aqui, ó. mi.txt. Ele não reconheceu, certo? Ou seja, ele não está entendendo nada. Quando eu já fiz isso, eu já vi que iria dar um erro, certo? Porque o normal é quando eu coloco mi. Ele já me traga aquele nosso IntelliSense, vamos dizer assim, com os nomes dos objetos ou propriedades, certo? Como não apareceu, eu já sabia que iria dar um erro.
Vou apagar essas aspas duplas aqui, que a linguagem coloca por si só. E vamos fazer o seguinte. Acredito eu que se eu colocar aqui, ó, o e-comercial, vamos testar. Se eu colocar o e-comercial, aspas duplas, certo? Nesse caso. E após o end, agora eu vou tentar novamente, ó. Mi, ponto. E agora observe que ele já reconheceu, certo? Por quê? Porque basicamente, para o SQL aqui, tinha terminado o código, certo? O comando aqui, certo? Ó. Quando eu coloquei esse aspas duplas aqui, esse é comercial, eu estou dizendo que eu tenho mais continuidade para frente, certo? Então eu vou botar aqui o meu txt, code membro, ponto text, certo? Vou sair do comando. Observe que ele não vai colocar aquele aspas duplas. Se ele colocar, também iria dar erro, certo? Ó, ele só colocou porque ele estava designando como o fim da instrução. E o fim da instrução não é aqui. O fim da instrução vai ser aqui, certo? Então, o que eu fiz demais? Apenas coloquei o e-comercial com aspas duplas antes do end, certo? Perdão, bem aqui, ó. E agora coloquei a coluna code membro, que é da nossa tabela TBDismo, e estou verificando se ela é igual ao meu txt code membro, onde eu insiro o número do membro, certo? Então vamos lá, ó, vou executar. Vou inserir o dígito 1, certo? Vou clicar aqui, ó, e me trouxe 4. Como eu disse para vocês, agora se funcionou, ó. Basicamente você não vai entender a funcionalidade, por quê? Porque já me trazia 4, certo? Mas vamos mudar o código membro, para que fique mais fácil o entendimento, ó. Observe que, vou botar aqui, ó, ano atual. E, por exemplo, eu tenho o Carlos Brito, ó, no mês de fevereiro e no mês de janeiro, certo? Perdão, no mês de janeiro já é a Darklane. Então, por exemplo, a Darklane tem o código 14, ó. Se eu botar 14 e clicar aqui, ó, ele vai me dizer 0. Por quê? Porque o membro de número 14 não dizimou no mês de junho de 2018, ó. Só dizimou no dia 14 de janeiro de 2018. Ou seja, se eu botar aqui, ó, o 1, que representa o mês de janeiro, certo? E eu clicar agora, ó, observe que ele me traz 1. Por quê? Porque ele encontrou lá no meu banco de dados um registro, certo? Relacionado com o código do membro, com mês e ano, ó, certo? Ou seja, o nosso... Estou sempre falando aqui o se para ficar mais fácil o entendimento, certo? O nosso se aninhado aqui 3 vezes, as 3 condições foram verdadeiras, ó. Se eu pegar o mesmo Carlos Brito, ó, colocar 1, certo? O Carlos Brito dizimou no mês de fevereiro também, certo? E se eu mudar aqui para 2, ó, observe que o Carlos Brito tem vários dízimos, porém só tem um no mês de fevereiro, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele me encontrou um dízimo para o código 1, que é o código de quem? Ó, vou fechar aqui, que é o código do Carlos Brito, certo? No mês de fevereiro de 2018. Entenderam a minha lógica? Então, basicamente, a gente já tem o que eu preciso, certo? Já consigo decifrar, eu já consigo detectar quantas vezes o mesmo dizimista, certo? Dizimou. Agora o que eu preciso é limitar, certo? Eu quis passar para vocês como que vocês fazem para criar uma cláusula where, certo? Que consiga detectar quantas vezes foi dizimado. Para, obviamente, com a estrutura if, a gente colocar uma condição que, se for verdadeira, ele execute algo. Se for falsa, ele execute outra coisa, certo? Ou seja, acho que estão me compreendendo, certo? A gente já conseguiu fazer isso, ó. Acredito eu que vocês me compreenderam. Já conseguimos detectar quantas vezes o mesmo dizimista dizimou no dia, perdão, no dia não, no mês e ano, certo? Se você quiser botar dia, aí você cria mais um end e coloca o day, certo? Que é o DAY, certo? E coloca lá da data e cria uma outra variável para capturar o dia, certo? E vou fechar aqui, mas o nosso intuito aqui é por mês, certo? Eu estou limitando 4 dízimos por mês. Então é o seguinte, como o meu dizimista já dizimou já dizimou, se não tiver ganhado 4 vezes no mês, certo? Vamos aqui no nosso banco de dados, ó. Duplo clique aqui no nosso TB dízimos. Observe que eu tenho 7 dízimos, apenas apareceu 6 lá porque o ano atual é 2018, da gravação desse vídeo. Então 2017 não foi trazido para o meu list view. Então o Carlos Brito, ó, vou selecionar aqui, o Carlos Brito dizimou no mês de junho de 2018 uma vez, certo? Aqui ele dizimou no mês de fevereiro, então eu não vou contar. Porém aqui, ó,
2, 3, 4. Ou seja, 3 dízimos aqui e mais um aqui, certo? E mais um aqui, ó. Ou seja, o Carlos Brito já dizimou as 4 vezes. Ou seja, se eu fizer uma condição para um quinto dízimo, perdão, se eu criar agora uma condição para que, como ele já dizimou 4 vezes, não permita, certo? Então ele não vai conseguir mais dizimar, certo? Então vamos lá, ó, para que fique mais fácil o entendimento. Ele já dizimou 4 vezes, certo? Vou fechar aqui. Vamos aqui novamente, ó. Vou tentar fazer um quinto dízimo para o Carlos Brito, certo? Então vamos lá, ó. Vou clicar aqui. Vou colocar à vista. Vou botar um valor qualquer. Vou clicar no salvar, certo? Como não tem condição ainda, restringindo, ele salvou, certo? Então, nesse momento, ó, vamos lá no nosso banco de dados. Para que fique mais fácil a compreensão, ó, o Carlos Brito já dizimou mais uma quinta vez, certo? Ó. Tanto é, ó, observe que R$100 no dia 15/6/2018. Se eu fechar aqui e for lá na minha tabela, ó, vou executar. Se eu colocar o código 1 e clicar aqui, ó, 5 vezes, ou seja, ele já dizimou 5 vezes. Porém, eu só quero que ele dizime 4, certo? Então, obviamente, vamos fazer o seguinte. Não tem necessidade de eu apagar o registro, mas para não ser incoerente, eu vou apagar um registro aqui para que fique mais fácil a compreensão, ó. Certo? Na realidade, vou apagar 2 registros. Ou seja, no meu banco de dados, nesse momento, o Carlos Brito só dizimou 3 vezes no mês de junho, certo? Então, vou salvar aqui. Ou seja, como a gente vai criar agora a condição para que ele não dizime mais que 4 vezes, o primeiro dízimo que eu tentar fazer para o mês de junho vai ser aceito, certo? Já que o Carlos Brito, ó, vou mostrar novamente para vocês, como eu excluí 2 dízimos dele do mês de junho, ó, nesse momento ele só tem 3, certo? Ou seja, se eu criar agora uma condição restringindo, ele vai restringir. O primeiro dízimo que eu fizer agora para o Carlos Brito não vai ser restringido, porque ele ainda não atingiu o limite. Mas no próximo registro do mesmo mês, não vai ser mais registrado. Porém, se eu mudar aqui o mês, ele vai permitir, certo? Então vamos lá entender como eu fazer isso, ó. Vou fechar aqui. Como eu criei toda essa condição aqui dentro, ó, eu vou só verificar se eu já não deixei essa condição aqui pronta, fora da estrutura, certo? Então vou aqui no topo. Não deixei, certo? Vou descer aqui novamente. Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou copiar até aqui, ó, certo? Vou dar o Ctrl C. Para ficar mais fácil, ó, Ctrl C. Aqui eu acredito eu que vocês já entenderam a lógica, certo? Então vou dar o Ctrl C aqui. Vou lá no meu exibir, objeto, duplo clique no meu salvar. Vou clicar aqui em salvar dízimo, perdão, vou selecionar salvar dízimo, botão direito, definição, certo? Então é o seguinte, primeiro ele vai fazer tudo isso daqui, ou seja, vai verificar os campos obrigatórios se foram preenchidos ou não, certo? E se não tivesse preenchido, ele vai executar tudo isso daqui, certo? Ou seja, vai pintar lá os campos com aquela cor de fundo, vermelho meio rosado, certo? Na hora do cadastro, observe aqui, ó, antes de eu me conectar, o que é que eu vou fazer, ó? Vou dar um espaçamento aqui, ó, certo? Vou colar aquela estrutura que está copiada aqui em memória, ó, Ctrl V, colei, certo? Observe que eu colei aqui o meu connect, certo, ó? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Isso daqui que já estava, observe que quando eu vou fazer o cadastro do dízimo, do dizimista, ó, na tabela dízimos, eu não estou filtrando nada, eu só estou abrindo a tabela, selecionando a tabela, todos os campos e adicionando, certo? Ou seja, como agora eu quero restringir, eu preciso fazer toda essa condição aqui, ó, certo? Ou seja, eu tenho que verificar o mês, o ano e o dizimista. Para quê? Para que ele adicione se a condição for verdadeira. Perdão, se a condição for falsa, aí ele adiciona o item. Se for verdadeira, aí ele restringe, certo? Estão me compreendendo, né? Vou apagar isso daqui, ó. Porque já tenho aqui o meu ConnectDB e já tenho esse comando agora da forma que eu quero, ó. Então, esse comando que eu utilizar para salvar, não necessito mais dele, ó. Então, lembre-se que a minha variável quantidade de registro está armazenando a quantidade de registro que é feita na contagem dessa cláusula, certo? Através do meu record count. Só que isso não é suficiente. Agora eu preciso criar uma estrutura if. Para quê? Ó?
Vamos lá, ó. Se eu colocar o meu if, que quer dizer se o quê? Se o meu quantidade, underline, registros, que armazena o número de registros pelo membro, certo? For, no caso, for maior que 4, que é o número que eu estou limitando ao dizimista, certo? Ou seja, o dizimista só pode dizimar até 4 vezes. Por isso que eu coloquei o 4. Ou seja, se a minha quantidade de registros, que é a minha variável que está armazenando a quantidade de registros, for maior, certo? Se for até igual a 4, se for até 4, ele vai continuar fazendo. Se for maior que 4, então o quê? Perdão, não vai ser maior que 4. Eu vou colocar aqui no caso, se for menor que 4, aí você executa tudo isso aqui para mim, ó, certo? Se for menor que 4, ou seja, se for menor ou igual a 4, certo? Então, vou botar aqui o símbolo de menor ou igual. Então, se for menor ou igual a 4, aí você vai permitir que seja adicionado, certo? Caso for maior que 4, ou seja, eu coloco o meu else. Aonde que eu vou colocar o else? Vamos descer aqui, certo? Vamos descer tudo isso daqui. E bem aqui, ó. Vou dar um enter aqui abaixo do meu fecha DB e observe que eu vou pegar esse MSG Box aqui, ó, certo? E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Vou colocar o meu else aqui, ó, certo? E agora eu vou fazer o seguinte. Ou seja, o else quer dizer o quê? Se aquela condição for falsa, aí ele vai executar o que tiver no meu else, certo? Então o que ele vai fazer? Ele simplesmente vai emitir uma mensagem ao meu usuário, ó. MSG Box, certo? Boto o meu texto que eu quiser, ó. Membro. Dou um espaçamento aqui, aspas duplas. Concatenado com o quê? Membro. Vou botar aqui, membro de nome, espaçamento, concatenado com o meu mi.txt, nome, membro de nome, aí vai concatenar com o meu txt nome, certo? Concatenado com, vamos pensar aqui, membro de nome, e vai aparecer o nome dele, por exemplo, membro de nome Carlos Brito. E vou botar aqui, pode ficar incoerente, mas o que vale é o que eu quero mostrar para vocês, certo? mi.txt, certo? Membro. Vamos botar aqui, ó, membro de código, não, membro de código, certo? Ao invés de nome, membro de código. Membro de código. Aqui vai ser o meu txt code membro, no caso. Eu estou concatenando o código do membro com o texto, certo? txt code membro.text concatenado com o quê? Com o texto que eu vou botar aqui, ó. Membro de código, aí vai estar aqui o código do membro, concatenado com o quê? Vou dar um espaçamento aqui. De nome, espaçamento, e boto aqui o código do membro, o nome do membro, certo? Através do meu mi.txt code membro. Vou dar um espaçamento, underline, para quebrar aqui a linha de comando, vírgula, VB, information, certo? Para aparecer o símbolo de informação, e aqui é o título do meu programa, SCI, informa. Aspas duplas, certo? Vamos deixar aqui SCI, se eu estiver enganado, é tudo maiúsculo. E o nosso end if para fechar nossa estrutura if, certo? Porém, é o seguinte. Primeiro, esse comando aqui não tem que ficar aqui fora, certo? Por quê? Porque se eu inibir o usuário de cadastrar, ele vai aparecer essa mensagem e depois vai aparecer essa aqui de baixo, dizendo que cadastrou. Mesmo que tu não tenha cadastrado, certo? Então, vou dar o Ctrl X aqui. E ele vai ficar aqui abaixo do meu fecha DB, certo? E um outro detalhe, eu preciso novamente desse fecha DB. Por quê? Porque se essa condição aqui for falsa e essa for verdadeira, eu não vou ter fechado o meu banco de dados. Obviamente, eu preciso fechar ele, certo? Então, por isso que eu vou deixar um outro fecha DB aqui. Entenderam?
eu tenho apenas um conecta DB, pois eu vou me conectar ao meu banco de dados. Porém, para que eu feche essa condição acima, menor que 4, tem que ser verdadeira. Aí ele fecha com esse comando aqui. Porém, se essa condição aqui for falsa, ele vai executar o else, ou seja, ele não vai passar por essa linha de comando, ele vai ignorar. Ou seja, ele vai passar por aqui, não vai fazer nada, vai apenas emitir essa mensagem do usuário e vai fechar o meu banco de dados. Pois se eu não fizer isso e tentar outra operação, não vou conseguir porque meu banco de dados vai estar aberto, certo? E eu colocando esse fecho DB aqui, eu estou dizendo o quê? Que se essa condição for verdadeira, ele fecha o banco de dados aqui. Se ela for falsa, ela fecha aqui, certo? Então, ela vai estar fechada, certo? Então, vamos testar para ver se está funcionando a nossa condição. Vou só subir um pouco aqui, só para fazer uma breve revisão, ó. Quantidade de registros menor ou igual a 4. Então, vamos lá. Vou executar. Lembre-se que o Carlos Brito, ó, só tem 3 dízimos no mês de junho, certo? Ou seja, como eu limitei até 4, ele vai permitir. O óbvio é isso, certo? Então, vamos ver se ele vai permitir mesmo, ó. À vista. Vou botar aqui o valor de 147, por exemplo. Vou clicar no salvar. Cadastro realizado com sucesso. Beleza. Como eu não coloquei aquele comando para atualizar, certo? Então eu vou atualizar por aqui, ó. Ano atual. Certo? Ou mês atual. Fica mais fácil. Então eu tenho 4 dízimos para o Carlos Brito. Como eu limitei a maior que 4, a minha condição nesse momento era falsa, né? Pois eu tinha 3 dízimos apenas. Agora eu tenho 4. Ou seja, minha condição é verdadeira. Ou seja, ele não vai mais permitir nenhum cadastro. Vamos verificar se vai dar certo. Ó. Vou executar aqui, ó. À vista. Vou botar um valor aqui novamente qualquer. E vou tentar dizimar, ó. Cadastro realizado com sucesso. Ele acabou permitindo. Então a nossa condição não funcionou até o momento. Vamos testar mais um código, certo? Para ver se agora ele vai inibir. Vou novamente vou executar aqui. À vista. Vou botar um valor qualquer. E vou salvar. Membro de código 1, de membro de nome 1. Aqui era o meu txt code membro, né? Eu botei perdão, aqui é o meu txt nome membro, não o code membro. Então por isso que trouxe aqui o código do membro 2 vezes, ó. Só que agora funcionou, certo? Vou mostrar aqui, ó, ano atual. Observe que eu tenho 7 registros, porém o Carlos Brito, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porém apenas 5 no mês de junho. Ou seja, ele permitiu até 5 registros, coisa que eu não queria. Eu queria limitar apenas até 4, certo? Então a nossa condição basicamente está funcionando pela metade. Vamos ver o que, é que pode ter acontecido. Vou tentar dizimar novamente, aqui, ó. Para ver novamente, vamos fazer um novo teste. À vista, botar um valor aqui qualquer. Vou tentar salvar novamente. Membro de código 1, de nome 1. Certo? Membro de código 1, de nome 1. Ok. Ficou meio incoerente, certo? Mas está funcionando a nossa condição pela metade. Ele permitiu até 5 registros. Porém, eu não queria até 5. Eu queria, no máximo, 4, certo? Então, vou fechar aqui e vamos mudar esse texto também, certo? Que está meio estranho. Primeiramente, vou fazer o seguinte. Duplo clique aqui. No meu botão menu clique, vou pegar a rotina dele, certo? Que é esse daqui, ó. Carrega dízimo mês atual. Para que quando eu faço um cadastro, ele já atualize lá meu list view, certo? Ctrl C aqui. Exibir objeto. Duplo clique aqui no nosso toolbar, na rotina salvar dízimo, botão direito, definição, certo? Vou descer aqui um pouco. Vamos descer aqui. Então ele só vai atualizar, certo? Vamos descer aqui, se eu cadastrar, certo? Então cadastro realizado com sucesso. Vou colocar a minha rotina bem aqui, ó, Ctrl V. Ou seja, ele só atualiza o nosso list view, obviamente, se eu mudar ele, né? Então eu não vou colocar fora da estrutura, vou deixar aqui, ó, certo? E aqui é onde a gente acabou errando, ó. No caso aqui, não é mi.txt code membro, é mi.txt nome. E aqui é o seguinte, tem mais um outro texto, certo? Ou seja, vou colocar o E comercial aqui, porque ficou meio estranho. Você há de concordar comigo, né? E aqui eu vou botar o quê? Membro de código, por exemplo, código 1, de nome Carlos Brito. Dizimou. Você bota o texto que quiser, aqui é apenas para ilustrar, certo? Dizimou 4 vezes
neste mês. Não será mais possível dizimar, certo? Bote o texto que você quiser, aqui é apenas para poder ilustrar o que eu estou querendo passar para vocês, certo? Então, vou dar só um espaçamento aqui para que não concatene tudo junto. E vamos lá na nossa estrutura, certo? Vamos subir aqui um pouco. Menor ou igual, certo? Vou dar o Ctrl X aqui. Vamos dar o Ctrl V aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos executar aqui de novo, certo? Vamos lá. Vou mudar o mês, certo? Para mim ver uma seguinte situação. Observe que o caso Brito, ele está restringido a dizimar no mês de junho, certo? Mas vou mudar aqui o mês, outro mês. Eu não posso botar um mês futuro, então vou botar um mês anterior, mês 5. Botar o código 1. Ou seja, no mês 5, o caso Brito não dizimou 5 vezes, né? Então, vou botar à vista, então ele vai ter que permitir que o caso Brito dizime. Então, vamos ver se ele vai permitir. Vou salvar. Cadastro realizado com sucesso. E observe que ele já atualizou aqui, ó. Certo? Ele não trouxe o dízimo do mês de maio, porque eu botei a rotina do carrega dízimos do mês atual, certo? Então, por isso que não trouxe o mês de maio, ó. Mas se eu botar aqui, ó, na atual, o mês de maio tá aqui, ó. Ou seja, ele permitiu que o caso Brito dizimasse. Se eu botar novamente, ó, o mês de maio, certo? Código 1. Botar aqui o mês de maio. Vou puxar aqui o membro, à vista, botar um valor qualquer aqui para a gente poder ilustrar. Vou clicar no salvar. Cadastro realizado com sucesso. Vou tentar mais outro cadastro, certo? Ou seja, já tenho 2 relacionados ao mês de maio. À vista. Vou botar aqui, por exemplo, 156. Vou mudar aqui para o mês de maio. Vou clicar no meu salvar. Vamos puxar aqui, ó, ano atual. O Carlos Brito já dizimou 1, 2, 3 vezes, certo? Vou fechar aqui. Duplo clique. Salvar dízimo. Vou selecionar, salvar dízimo. Botão direito, definição, certo? Vou tirar aquele negócio de menor ou igual, certo? Vou deixar apenas menor. Na realidade, vou deixar menor que 5, certo? E vou apagar um registro lá do Carlos Brito do mês de... Vamos verificar aqui, ó, TB dízimos. Do mês de junho, certo? Para não ficar incoerente, porque eu estou limitando a quantidade de 4 registros, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou excluir esse, para que só tenha 4 registros no mês de junho, certo? Fechar aqui. Voltar para o nosso comando. Então, aqui eu estou dizendo o quê? Vou subir novamente, ó. Na realidade, vamos descer aqui um pouco. Se for menor que 5, certo? Eu não vou botar menor ou igual a 5. Vou botar menor que 5. Então, vamos verificar o quê? O 4 é menor que 5? É. O 5 é menor que 5? Não é, certo? Então, vamos ver o que vai acontecer. Para que a gente possa testar aqui, certo? Ver o que está acontecendo. Eu só tenho 4 registros para o mês de junho, certo? Se eu clicar aqui no meu salvar, vamos aqui preencher os campos obrigatórios. Vou clicar no meu salvar e ele permitiu, né? Pois o Carlos Brito tem 5 dízimos, certo? Eu botei lá, o 5 é menor que 5? Não é, né? Então ele vai permitir, obviamente. Se eu tentar dizimar mais uma vez, vamos lá. Selecionar aqui. Botar um valor qualquer. Vou tentar salvar. Tipos incompatíveis. Vou clicar aqui no depurar, vamos ver o que pode ter acontecido. Valor extenso. Vamos aqui no nosso formulário ver o que aconteceu, certo? Não lembro de não ter esquecido de preencher alguma coisa. Ah, certo. Então aqui a gente depois pode colocar um erro, certo? Para ignorar essa situação aqui, ó. Aqui ele não formatou o valor, né? Vou fechar aqui. Na realidade não vai deixar eu fechar, eu vou ter que clicar aqui, ó. Parar aqui, vamos executar novamente, certo? Então ele não operou nada até o momento. Vou colocar aqui o valor de 23. Certo? Vista. Vou clicar no meu salvar, certo? Membro de código 1, de nome Carlos Brito. Dizimou, no caso eu botei dízimo, mas dizimou 4 vezes neste
no caso aqui neste mês, certo? A mensagem seria essa: não será possível dizimar. No caso aqui só tem uma incoerência, pessoal. Eu quero limitar 4 vezes, não 5, certo? Então veja o seguinte, ó. Eu já apaguei novamente com registro e deixei apenas 4, certo? Para o mês de junho, certo? Observe que tem 1, 2, 3, 4, certo? Vou apagar mais um. Eu suspeito que ficou resto, certo? Resto de comando na minha variável. Eu suspeito que eu não esvaziei a variável e ele está acumulando valor, certo? É a única coisa que eu posso imaginar aqui porque que a condição não está funcionando, certo? Vamos aqui. Duplo clique no nosso salvar. Salvar dízimo, botão direito, definição, certo? Vamos aqui descer um pouco. Descer um pouco aqui novamente. Então, a minha variável quantidade de registros, certo? Aqui vai ser 4. Certo? Então, vou fazer o seguinte, ó. Cadê minha rotina limpar? A minha limpar aqui, botão direito nele, definição, certo? Vou colocar aqui dentro do meu limpar o seguinte. Vou pegar aquela minha variável, quantidade, underline, registros, dentro da rotina limpar, certo? Como a rotina limpar está fora da estrutura if, então ela vai ser executada independente de se cadastrar ou não. Então, quantidade de registro vai ser igual a vazia, certo? Porque eu estou suspeitando que minha variável está com o valor acumulado. Então, vamos executar aqui novamente. Observe que eu tenho apenas 3 dízimos para o mês de fevereiro, perdão, para o mês de junho, certo? E eu limitei aqui no código. Vamos aqui, só subir um pouco, ó, para que vocês vejam que eu limitei novamente apenas 4 dígitos, certo? Perdão, a 4 dízimos. E eu mudei aqui só o texto, ó, certo? Mudei aqui o texto, ó. Já realizou 4 dízimos no mês, sendo assim não será possível, certo? Então deixei um texto mais intuitivo. Então vamos lá. Vamos tentar novamente. Vou tentar dizimar aqui. Vai ser à vista, um valor qualquer, certo? Vou clicar no salvar. Cadastro realizado com sucesso. Beleza, ele já dizimou 4 vezes agora, certo? Se eu colocar aqui, ó, mês atual, tem apenas 4 dízimos, certo? Se eu colocar agora o código 1, vamos tentar novamente, verificar se ele vai aceitar ou não, certo? 144, por exemplo, vou tentar clicar no salvar. E agora sim, ó, membro Carlos Brito com código 1 já realizou 4 dízimos no mês. Sendo assim, não será possível mais dizimar neste mês. Perfeito. Agora sim, certo? Então, o que eu imaginava? A minha variável estava com o valor acumulado, certo? Então, a minha condição aí, no caso, estava falsa. Embora ela fosse verdadeira, estava falsa. Por quê? Porque ela está com o valor acumulado. Então, a minha variável já estava iniciando com valores, certo? Ela tem que iniciar sem valores, certo? Então, tá aí, ó. Perfeito. Se eu tentar dizimar no mês de maio, ó. Lembre-se que o mês de maio, ó, ano atual, o mês de maio aqui, ó, tem 1, 2, 3, certo? Tanto é que se eu botar aqui, ó, 5, certo? E eu botar 1, vamos clicar aqui, ó. Contou 3 registros, certo? Vamos tentar fazer com que o Carlos Brito dizime no mês de maio, por exemplo, ó. 122. Vou clicar no salvar. Permitiu. Por quê? Porque tinha 4 dízimos, né? 3 dízimos, perdão. Vou mostrar aqui novamente para vocês, ó. Vou clicar aqui, ó. Agora ele encontrou 4 dízimos relacionados ao mês de maio para o Carlos Brito, certo? Ou seja, ele não pode mais permitir que o Carlos Brito dizime no mês de maio. Vou botar aqui, tentar salvar. Ó, membro Carlos Brito com código 1 já realizou 4 dízimos no mês. Sendo assim, não será possível mais dizimar nesse mês, certo? Ok, perfeito. Então concluímos a rotina do botão salvar e ainda implementamos a rotina sugerida aí pelo professor Joaquim no nosso grupo de WhatsApp, certo? Então, se você que está assistindo esse vídeo, está assistindo pelo link que eu disponibilizei por e-mail ou pelo grupo, o meu muito obrigado, pois sei que você adquiriu o curso. Caso esteja assistindo pelo canal, pois eu tenho deixado algumas aulas, certo? Aleatórias aí, disponíveis no canal por tempo limitado. Se você está assistindo por esse link do canal mesmo, certo?
de forma aleatória que eu posso ter disponibilizado, adquira o curso, pois essa aula ficará em breve bloqueada, beleza? Então até o próximo vídeo. Falou!